Bom dia, a paz de Jesus, tudo bem com vocês? Vamos falar um pouquinho mais sobre o Evangelho de São Lucas. Nós vamos falar hoje sobre a teologia de Lucas, como ele vê, como ele enxerga e como ele mostra para nós a ação de Deus na vida do homem. O caminho é um tema muito importante nos escritos de Lucas, na obra lucana, é assim que se refere às obras de Lucas, aos escritos de Lucas, obra lucana. Lucas, então, mostra Deus sempre agindo na vida do povo, desde o tempo da promessa, o tempo do cumprimento da promessa, que propriamente dito é o Evangelho, e o tempo da igreja, que são os Atos dos Apóstolos. Em todo o período, Lucas mostra um Deus presente e agindo. Este é o caminho. Tanto é que lá nos Atos dos Apóstolos nós vamos ver que algumas vezes os cristãos, que ainda não tinham esse nome, porque no começo, o cristianismo estava muito misturado ali com o judaísmo, e até que num determinado momento houve essa separação, mas no começo o cristianismo era como se fosse um braço do judaísmo, um movimento judaico. Mas é lógico, eles percebiam as diferenças e eles falavam que os cristãos eram aqueles que seguiam o caminho. Então é interessante, presta atenção, porque vale a pena até por conta de entendermos melhor aquilo que Lucas escreve. Lucas, então, desde o começo do Evangelho, mostra isso, mostra um caminho. Por exemplo, João Batista preparou o caminho. Assim que o Espírito Santo fecundou Nossa Senhora, ela foi a caminho até Isabel. Tá? Então, é sempre esse contexto, e é muito interessante isso. Jesus, ele é o verdadeiro caminho e ensina o caminho de Deus. Jesus mesmo se coloca a caminho e nunca está parado. Sempre que a gente vê no Evangelho, Jesus saindo de tal lugar, chegando a tal lugar, sempre a caminho. Um caminho que começa na Galiléia, vai para a Judéia, termina em Jerusalém, o período ali do cumprimento da promessa. Porque de Jerusalém o caminho continua. Com o derramamento do Espírito Santo, o caminho continua com a igreja, que vai até os confins do mundo, e os confins do mundo para Lucas é Roma. Aí a gente vê Paulo evangelizando em Roma. Tá? Então é um caminho que não para. Então em todos os momentos Jesus está falando deste caminho. Inclusive no evangelho de hoje, para quem está lendo a Bíblia todos os dias, Lucas 4, versículo 30, fala que eles tentaram impedir Jesus, mas Jesus, passando pelo meio deles, prosseguia o seu caminho. Para Lucas, nada ia impedir esse caminho. Nada ia impedir. E uma coisa que é interessante é que este caminho, ele é assim, alimentado pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que fecunda esse caminho. Desde o tempo da promessa, agindo nos profetas, Eliseu, Elias, Isaías, agindo nos profetas, em João Batista. João Batista foi batizado ainda no ventre de sua mãe, de Isabel, e João Batista era cheio do Espírito Santo, e por isso ele pregava, evangelizava, ele anunciava, apontava o caminho. Depois, em Maria, o Espírito Santo fecunda Maria. Depois, no batismo de Jesus, cheio do Espírito Santo. Quando Jesus vai para o deserto, impulsionado pelo Espírito Santo. Quando Jesus volta do deserto com o poder do Espírito Santo. Quando Jesus inicia a sua missão, o seu ministério, a sua vida pública, lá na Galiléia, na sua cidade, inclusive em Nazaré, Jesus pega o rolo de Israel e fala assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. Então o Espírito Santo é aquele que vai fecundar o caminho, que vai fazer com que o caminho nos leve à salvação. E durante, por exemplo, o Simeão no templo,
quando vê o menino Jesus cheio do Espírito Santo, vê a salvação. Eu já falei sobre Simeão num vídeo passado, né, que ele representa o Antigo Testamento, que já estava envelhecido, mas agora então ele vê o cumprimento da promessa. Mas é o Espírito Santo que mostra esta passagem do Antigo para o Novo, da promessa para o cumprimento da promessa. Então esse caminho ele é conduzido pela ação do Espírito Santo. Mas tem muitos outros detalhes que mostram sobre esse caminho que é muito interessante, mas não dá para falar aqui. Por exemplo, ele é apostólico, ou seja, Jesus escolhe os 12, né? Escolhe os seus apóstolos para que a partir deles esse caminho continue. Né? Depois confere à igreja a continuidade desse caminho até os confins da terra. E é interessante que o caminho percorrido por Jesus, depois eu já falei do paralelismo também, né? Depois Lucas coloca lá nos Atos dos Apóstolos a relação de Jesus no seu caminho e dos discípulos no caminho da igreja. Eu já comentei alguns pontos, mas, por exemplo, a paixão de Jesus, ela é feita como um paralelismo com a paixão de Paulo. Paulo também é preso, Paulo também é injustamente condenado, Paulo também... Então é um paralelismo seguindo o caminho de Jesus, a igreja segue esse caminho, é muito interessante. Né? Esse caminho, nada pode deter esse caminho, é um caminho reto, é atual. Para Lucas, a salvação é hoje. Então, sempre que esse caminho é mostrado na obra lucana, é sempre agora. Agora é o tempo da salvação. Agora Jesus está falando, como naquela passagem de Zaqueu, né? Hoje entrou a salvação nessa casa. Esse caminho nos leva à salvação, é o caminho estreito, é o caminho difícil, mas leva à salvação. A salvação é universal e radical. Né? Não pode servir a dois senhores. E isso mostra a teologia de Lucas, falando que nós precisamos tomar um rumo, tomar uma decisão na nossa caminhada, e a nossa caminhada tem que ser única. Não pode ter dois senhores, não pode ter dois caminhos, mas ela nos leva à salvação e ela é universal. Por conta da recusa dos judeus, esta salvação foi estendida a toda a humanidade. Que mais que fala desse caminho? Esse caminho é anunciado aos pecadores. Eu vim para os pecadores e não para os sãos. Eu vim para aqueles que estão doentes e não para aqueles que têm saúde. Então, esse caminho é oferecido aos pecadores, aos pobres. E aqui é uma coisa interessante. Existem 3 definições de pobres para Lucas. A primeira é uma palavra chamada anauim. Anauim é aquele pobre, miserável, mendigo, o doente, o coxo, a mulher, a viúva. Então eram essas pessoas que eram os anauins. Então, o caminho é apresentado aos anauins, tanto é que os anauins muitas vezes estão à beira do caminho, e Jesus passa por ali e convida e chama essas pessoas, esses pobres. Mas também são pobres para Lucas aqueles cristãos que aceitaram a proposta, que começaram a trilhar esse caminho e por causa disso eram perseguidos, eram maltratados, eram martirizados. Mas também são pobres para Lucas aqueles que decidiram escolher na pobreza. Então, pobre não é só o que a gente imagina por pobre para Lucas. As mulheres são também privilegiadas, né, no anúncio desse caminho. Jesus acolhe as mulheres, valoriza as mulheres. A gente vê, por exemplo, a participação de uma mulher no plano de salvação, né, como início da fase do cumprimento da promessa, que é Maria. Maria é protagonista
do início da fase do cumprimento. Então, a mulher é muito valorizada. Também a salvação supõe alegria. Então, em todos os momentos onde Lucas apresenta a salvação, ele fala, mas foi com alegria que isso foi recebido. Então, por exemplo, quando ele fala assim, quando um pecador se converte, tem muita alegria no céu. Quando Maria exulta de alegria por receber Jesus, então a alegria está sempre presente, porque a salvação supõe alegria. Quando a gente descobre que está no caminho, que encontrou o caminho, a gente se alegra. Bom, tem muita coisa, infelizmente não dá, já está indo para 11 minutos o vídeo, a gente não consegue falar, porque senão fica muito cansativo e muito pesado. Tá bom? Mas entenda isso, que a teologia de Lucas é assim, mostrar um caminho da salvação, um caminho que nos leva à salvação, e Jesus percorreu esse caminho e depois a igreja também continua o caminho de Jesus, tá? Que nós possamos estar no caminho certo, escolha bem o caminho, ele é, como a palavra diz, ele é o caminho estreito, ele é o caminho de pedras, mas é o caminho que leva à salvação. E pode ter certeza, meu irmão, minha irmã, que vale a pena seguir este caminho. Que Deus te abençoe, fique na paz, e eu tenho certeza que vai ter mais vídeo aí de Lucas, porque tem muita coisa para falar ainda. Tchau, gente, até!